Revelado. Milionário abandona filha aos perigos da mata, mas o cavalo surpreendente mudou tudo. Sofia olhava pela janela da imponente mansão, onde as paredes eram adornadas com troféus brilhando sobre a luz do sol. Aquela casa cheia de prêmios, símbolo do sucesso de Alberto, parecia um mausoléu em comparação ao vazio que preenchia seu coração. Às vezes, ela se perguntava se tudo aquilo realmente importava. O clima era tenso e as constantes brigas com o pai a deixavam mais solitária do que nunca. João, o jardineiro, sempre a via com um olhar de compaixão, mas, para ela, ninguém conseguia preencher aquele buraco. "Você acha que a vida é só sobre ganhar dinheiro, pai?" perguntou um dia, a frustração escorrendo de suas palavras. Alberto balançou a cabeça, sempre tão distante, tão indiferente. "Sofia, a vida é dura, você precisa aprender a ser forte." E após mais uma discussão acalorada, ele tomou uma atitude impensável, parou o carro diante da entrada da mata e, em um gesto brusco, mandou-a a descer. A adrenalina correu em suas veias quando ele disse com uma voz firme: "Ache o caminho de volta." Deixada à mercê do desconhecido, o desespero tomou conta. A mata, com suas sombras ameaçadoras, parecia a maior vilã da sua história. Mas então, algo a fez parar. O som de cascos batendo no solo suave chamou sua atenção. Ela virou-se e viu um cavalo majestoso, com o pelo brilhando como se tivesse sido banhado em luz. Tornado. O nome soava como um sussurro de esperança e imediatamente ela sentiu uma conexão. Com o coração acelerado, Sofia se aproximou. Ele não era um cavalo comum, havia algo mágico naquela criatura, um calor que a envolveu como um abraço. O tempo passando na mata a transformou. Em meio às folhas e ao canto dos pássaros, descobriu que era capaz de se comunicar com os animais de maneira que jamais imaginou ser possível. Cada dia era um aprendizado, um teste que a fazia descobrir a força que sempre esteve oculta dentro dela. A lembrança da mãe, suas palavras de apoio e amor ecoavam sempre como uma melodia doce em sua mente. "Siga seus sonhos, minha filha", ela dizia. E agora, mais do que nunca, Sofia sentiu que precisava lutar por eles. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com cada dia que passava, Tornado não era apenas um companheiro. Ele se tornou seu próprio espelho, refletindo a força que ela começava a descobrir. Sofia percebeu que precisava voltar para casa, não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. Ao retornar à mansão, sua postura estava diferente, sua confiança resplandecia. Alberto a viu se aproximar e, por um momento, congelou. O desafio que ele havia imposto a ela, o abandono que fez com tanto desdém, agora ressoava em seu coração com um peso inesperado. Um silêncio tenso pairou entre pai e filha, onde toda a dor do passado e as esperanças do futuro se entrelaçaram. As feridas estavam frescas, mas a possibilidade de cura também estava no ar. Seria possível reconstruir o que foi quebrado? Sofia olhou nos olhos de Alberto e, pela primeira vez, sua coragem brilhou com o calor do renascimento. E ali, ao encarar o homem que a subestimou, ela percebeu que a história ainda não havia terminado. A tensão no ar era palpável. Enquanto Alberto e Sofia se encaravam, uma centelha de entendimento parecia brilhar entre eles. Sofia podia sentir o peso da história que cada um carregava. Havia um rancor pulsante em Alberto, mas também uma inquietação, como se ele estivesse diante de um espelho que refletisse não apenas seu fracasso, mas o pequeno traço de amor que ainda restava pela filha. "Você não sabe como é difícil, Sofia", ele murmurou, quase como uma confissão. As palavras pareceram rasgar o silêncio entre eles, revelando uma fraqueza que ele jamais iria admitir em voz alta. Sofia, por outro lado, estava decidida a não ser mais a garota encolhida que ele tinha abandonado.
A bravura que havia descoberto na mata vinha com um desejo ardente de ser vista, de ser ouvida. O que eu sei, pai, é que você nunca me deu a chance de mostrar quem sou de verdade, respondeu ela, a firmeza na voz surpreendendo até mesmo a si mesma. A revolta e a esperança dançavam em seu olhar. Alberto a estudou, os olhos se estreitando a cada palavra. Eu fiz tudo por você, para que você tivesse uma vida melhor, ele disse, mas as palavras falharam em transmitir a verdade e a dor que talvez ele realmente sentisse. Uma vida melhor? Ou apenas a vida que você queria para mim? Sofia respondeu, o coração acelerando com a intensidade do momento. Quando os olhos de Alberto se fecharam por um instante, Sofia percebeu que havia algo a mais por trás da máscara de dureza, um homem assustado, incapaz de lidar com os próprios demônios. Nesse instante, ela se lembrou de Tornado, do cavalo que a fizera sentir viva e segura em meio à floresta. Talvez você também esteja perdido, pai, pensou. Tentando encontrar coragem nas lembranças da mãe, Sofia respirou fundo. Podemos mudar isso, você e eu. Não precisamos ser os estranhos que sempre fomos. A fragilidade da sua voz tocou Alberto de uma forma que ele não esperava. Havia uma pequena luz de esperança, um vislumbre de um futuro que poderia ser diferente. Eu não sei se consigo, Sofia. A sinceridade dele cortou o coração dela. O homem que sempre se apresentara como um pilar forte revelava da mesma forma suas próprias fraquezas. Isso significava que seus danos eram igualmente profundos. Talvez, pai, o primeiro passo seja aceitar que precisamos um do outro, sugeriu Sofia, quase com medo do que estava pedindo. A vulnerabilidade no olhar dela despertou algo em Alberto, algo que ele havia enterrado por muito tempo. Mestres da mágoa e do silêncio, ambos estavam prontos para reescrever aquela história. Mas, como em toda transformação, as dificuldades eram inevitáveis. No fundo, eles precisavam se enfrentar, descobrir o que estavam dispostos a sacrificar para que aquele laço se restabelecesse. Aquele instante estava repleto de incertezas, mas também de promessas. E olhando nos olhos do pai, Sofia sentiu que poderia ser a mudança que tanto desejava. O desejo de conexão pulsava ao redor deles, e foi quando Alberto perguntou: "O que você sugeriria, Sofia?" A pergunta pairou no ar, como um chamado para a aventura. Mas antes que alguém pudesse responder, um forte relinchar ecoou pela mata, seguido pelo som de cascos se aproximando. Tornado, em toda sua majestade, apareceu à vista, como se soubesse que sua presença era necessária naquele momento especial. Sofia e Alberto voltaram-se para o cavalo. O que aquela visita inesperada significava? E foi nesse instante que Sofia percebeu que a resposta poderia não estar apenas dentro de sua casa, mas em toda a beleza ao redor. Talvez precisemos ir além das sombras da mansão, ir juntos até onde a luz brilha, disse ela. Agora o caminho estava aberto, mas será que eles teriam coragem para percorrê-lo? Sofia sentiu seu coração disparar enquanto olhava para Tornado, o cavalo que simbolizava liberdade e coragem. A ideia de montar e explorar a floresta ao lado de seu pai a enchia de uma mistura de ansiedade e esperança. Ela se virou para Alberto, que ainda observava o cavalo com um ar de incerteza. "Vamos, pai, isso pode ser o começo de algo novo", ela propôs, sua voz embargada, mas firme. Alberto hesitou, a batalha interna visível em seu rosto. A ideia de sair da segurança da mansão para o desconhecido que se estende pela mata era assustadora. Mas as palavras de Sofia estavam veladas de verdade e desejo. "Um passeio não resolve nossos problemas, Sofia", ele disse, o tom quase desanimado. Mas Sofia não se deixou abater. "Mas pode ser um passo, uma chance de conversarmos de verdade, sem as paredes que nos separam. Não precisamos mais viver no passado." Ela gesticulou em direção à floresta, a imagem do verde intenso a chamando como um segredo a ser revelado. Após um momento de silêncio, Alberto respirou fundo. O que estava em jogo era mais profundo do que um simples passeio a cavalo. Era uma oportunidade de enfrentar os erros, de buscar um novo significado para a relação que sempre foi marcada pela dor e abandono.
Ao aceitar a proposta, ele ficou imerso em lembranças de sua própria infância, da liberdade que um cavalo proporcionava, do vento no rosto e da sensação de estar vivo. Alberto finalmente assentiu com a cabeça, um gesto hesitante, mas decisivo. Está bem. Vamos, disse ele, tentando soar decidido, mas a fraqueza em sua voz era inegável. Sofia sorriu, um brilho triunfante em seus olhos. Tornado parecia compreender a importância daquele momento, como se o cavalo aguardasse ansiosamente por algo grandioso. Ambos se aproximaram do cavalo. Alberto parou por um instante, observando Sofia enquanto ela acariciava o pescoço de Tornado, como se fizesse uma conexão mais profunda. Havia uma doçura em sua expressão que parecia aliviar as tensões no ar. Você vai ajudar a gente, não é, Tornado? Sofia perguntou ao animal, rindo nervosamente como se estivesse falando com um amigo. O cavalo relinchou e isso fez a atmosfera mais leve. Alberto não pôde deixar de sorrir. Era a primeira vez em muito tempo que a ideia de se divertir em família não lhe parecia um fardo. Com movimentos cuidadosos, Sofia ajudou Alberto a preparar Tornado. Ela mesmo subiu na sela primeiro, segurando as rédeas com uma confiança que surpreendeu ambos. Alberto subiu logo em seguida. A sensação do animal vibrando sob ele era estranha, mas revigorante. A primeira galopada foi meticulosamente lenta, mas logo se transformou em um ritmo constante, os arbustos e árvores passando numa sequência quase mágica. O vento batia nos rostos deles, levando consigo os medos e angústias que tantos atormentavam. A cada passo, a conexão entre pai e filha parecia crescer um pouco mais. Você sempre teve habilidade com cavalos, eu vejo, Alberto comentou, tentando iniciar uma conversa que se sentia quase estranha. Sofia sorriu, a familiaridade trazendo um calor inesperado ao peito. Você não tem ideia do quanto me ajudou crescer cercada por eles, e é por isso que sair com você agora faz tanto sentido. A floresta ao redor deles começava a parecer um lugar mais acolhedor, embora uma sombra de dúvida ainda persista. As cores vibrantes das folhas e o cheiro da terra molhada estavam impregnados de uma nova esperança, mas tudo ainda era frágil. Enquanto eles galopavam, algo ao longe chamou a atenção de Sofia. Uma pequena clareira com luz do sol filtrando-se por entre as árvores parecia brilhar. Poderia ser o lugar ideal para mais uma conversa? Algo dentro dela gritava que ali, naquele espaço, talvez encontrassem finalmente a verdade. Com uma determinação renovada, Sofia apontou na direção da clareira. Vamos parar ali, pai. Pode ser o nosso lugar especial. Alberto olhou para onde ela apontava, seu coração mais leve, mas uma pergunta palpitante ainda ecoava na sua mente. Será que aquela clareira traria as respostas que tanto buscavam? Enquanto o Tornado se aproximava da clareira iluminada, a sensação de ansiedade começou a se misturar com um sentimento de esperança no coração de Sofia. O local era uma visão de tranquilidade. A luz do sol dançava nas folhas das árvores, criando um espetáculo de sombras e brilhos. Era um convite para abrir os corações. Alberto desceu do cavalo primeiro, sentindo a aridez do chão sob seus pés. Ele tentava se ajustar à nova realidade, a presença de Sofia ao seu lado e a visão daquela clareira. Um lugar que parecia prometer, mas ao mesmo tempo trazia à tona os fantasmas de uma relação marcada por distâncias. Esse lugar é lindo, pai. Olha como a luz passa por entre as árvores. É mágico. Sofia observava o espaço com um brilho nos olhos, como se cada folha e cada raio de sol falassem diretamente com ela. Alberto apenas acenou, tentando processar a mudança repentina de ambiente e de emoções. Enquanto ela caminhava em direção a um banco de madeira coberto de musgo, Alberto ficou parado, hesitando. Um nó na garganta o impedia de falar, e ele se perguntava se conseguiria se abrir com Sofia. O que diria? Como começaria a explicar os anos de ausência e os erros que o atormentavam? Venha, pai, Sofia chamou, já sentada e olhando para ele com um olhar rodante, quase infantil, refletindo despreocupação. Aquela imagem o fez sentir um misto de alegria e dor. Sofia cresceu sem ele ao lado, sempre pensando em como teria sido diferente.
Ele finalmente se moveu, se aproximando dela e sentando-se no banco, sentindo o frio da madeira sob suas palmas. O silêncio se estabeleceu, mas não era um silêncio desconfortável. Era como se o mundo ao redor estivesse esperando, respirando, ansioso para ouvir o que estava por vir. Dava para sentir a tensão crescente entre os dois. Pai, eu quero te perguntar sobre tudo, sobre o que aconteceu entre nós, Sofia começou. Sua voz um sussurro, mas o fogo na sua expressão não deixava dúvida sobre a importância do que estava sendo dito. Alberto engoliu em seco. O peso da sua história batia em seu peito como um tambor. Sofia, eu estou aqui agora, depois de tanto tempo. Por que você nunca esteve aqui antes? Ela interrompeu, mas não com raiva. Era a curiosidade de uma garota que só queria entender sua história. Eu precisava de você e você não estava. Era como se eu estivesse sozinha, mesmo com a casa cheia. Aquelas palavras atingiram Alberto como um golpe. Cada uma delas era um lembrete do pai ausente que ele tinha sido. O que poderia dizer que mudaria aquilo? Como explicar a ausência, o silêncio, a dor de não ter conseguido encarar seus próprios medos? A vida, às vezes as coisas não saem como imaginamos. Eu não sabia como lidar com o que eu estava sentindo, e por isso me afastei. Ele confessou, a voz embargada. Era a primeira vez que abria seu coração, e paradoxalmente, a sensação de liberdade que sentiu foi quase opressora. Sofia ficou em silêncio, absorvendo as palavras dele. O olhar dela se suavizou, mas a pergunta ainda pairava no ar. Você ainda se preocupa comigo, pai? A insegurança em sua voz parecia gritar pela verdade. Eu sempre me preocupei. Mesmo distante, você estava nos meus pensamentos. Ele não sabia se era suficiente, mas precisava que ela entendesse. Havia amor ali, mas também tinha culpa e arrependimento. Nesse momento, o tornado, que estava por perto, avançou e pousou a cabeça no colo de Sofia, como se estivesse tentando confortá-la. Um sorriso se abriu em seu rosto ao tocar o cavalo. O gesto simples foi como um bálsamo, trazendo luz a um diálogo que até então parecia pesado. Isso só faz sentido, Tornado. Você é meu amigo e ainda está aqui para mim, mesmo nos momentos difíceis. Ela olhou de volta para Alberto, uma pequena corrente de esperança começando a brilhar entre eles. A conversa poderia ser o ponto de partida para algo novo, mas o passado ainda estava lá, pronto para ser enfrentado. O vento balançava os galhos das árvores, como se estivesse incentivando-os a seguir em frente. Alberto respirou fundo, sua coragem começando a emergir. Sofia, há tantas coisas que eu preciso te contar, mas para isso precisamos nos abrir um para o outro. Eu quero te ouvir, quero saber como você se sentiu. Mas antes que ele pudesse terminar, um barulho repentino chamou a atenção de ambos. Algo se movia entre as árvores e o vasto silêncio da floresta foi quebrado por um rosnado misterioso. Uma sombra se aproximava e a clareira, que antes era um espaço de esperança, agora exibia uma nova camada de incerteza. Sofia, fique atrás de mim, Alberto ordenou, o instinto protetor despertando em seu interior. O que poderia estar escondido na floresta? A verdade poderia ser mais do que apenas palavras. O coração de Alberto começou a acelerar. Ele não tinha certeza do que estava se aproximando, mas a urgência de proteger Sofia era tudo o que ele conseguia pensar. A mente dele corria, tentando imaginar se seria um animal selvagem, um ladrão ou algo ainda mais ameaçador. A adrenalina pulava em suas veias e, por um breve momento, ele se sentiu como o homem que poderia proteger a filha, mesmo que todos os anos de ausência pesassem como âncoras. Sofia, que estava atrás dele, sentiu o clima tenso e perguntou: "O que é, pai? O que você está vendo?" Seu tom misturava medo com uma pitada de curiosidade. Alberto se virou rapidamente, preocupado em manter a calma. "Não se preocupe, só fique aqui, não se mova." Ele queria que tudo isso fosse uma ilusão, um exagero da sua imaginação, mas o rosnado se intensificou, mais próximo, mais forte. A sombra se formou entre as copas das árvores. Ele podia ver as linhas do corpo de um animal grande, mais alto que um homem. O coração de Alberto afundou. O que quer que fosse, estava ali, de olhos fixos neles. Ele não teve tempo de pensar em mais nada. Então, de repente, a criatura apareceu, um grande lobo, sua pelagem densa refletindo a luz do sol que ainda filtrava entre as folhas.
Os olhos do animal eram penetrantes e ele parecia estar observando com uma curiosidade quase mística. Sofia soltou uma exclamação. Olha, pai, um lobo! A empolgação e o medo estavam misturados em sua voz. Alberto tentou se manter firme, mas a visão do lobo não era apenas arrepiante, era também grandiosa e bela. Fique atrás de mim, Sofia. Ele disse, a voz carregada de proteção. Mas algo nos olhos do lobo pareceu mudar quando Sofia se aventurou um pouco mais à frente. A tensão da situação flutuou no ar. O animal parecia mais curioso do que ameaçador. Ele não quer nos machucar, pai, Sofia disse, sua voz agora mais suave. Olha os olhos dele, são diferentes. Os olhos do lobo brilhavam com uma intensidade que fez Alberto hesitar. O animal não parecia ter a intenção de atacar. Na verdade, ele estava se aproximando com uma aura de respeito e lealdade. Alberto sentiu uma onda de surpresa misturada com alívio. O lobo parou, olhou para eles e, inesperadamente, se deitou ao chão, como se estivesse se apresentando. Uau! Sofia sussurrou, seu medo desaparecendo. Onde você aprendeu a ser assim, lobo? A menina se abaixou lentamente, como se estivesse prestes a fazer amizade com um ser que sua própria intuição dizia que tinha um propósito ali. O lobo permaneceu imóvel, e naquele instante um silêncio profundo caiu sobre a clareira. Era como se o sol estivesse escutando, prestando atenção na troca de olhares entre a menina e a criatura. Algo dentro de Alberto mudou. Ele percebeu que o lobo não estava ali apenas como um signo dos perigos da floresta, mas sim como um sinal, um símbolo de que, mesmo em meio ao medo e à incerteza, existia espaço para compreender e se conectar. Isso é incrível, pai. Podemos ajudá-lo? Ele parece tão triste. O brilho no olhar de Sofia o fazia pensar nas noites em que ele só desejou conseguir ser o pai que ela precisava. Alberto respirou fundo e deixou seus instintos de lado por um momento. Talvez ele esteja perdido, assim como eu me senti por tanto tempo. Ele se inclinou, olhando mais de perto, e viu a vulnerabilidade no lobo. O que poderia ser uma ameaça estava, na verdade, pedindo compreensão. Podia ser a chance deles dois de começarem a se redimir, de encontrar um novo caminho, não apenas como pai e filha, mas como aliados, lutando contra suas próprias sombras. Mas enquanto essa delicada conexão se estabelecia, um novo som interrompeu a clareira. Passos pesados quebraram o encanto. Da mesma maneira que a compreensão crescia, uma nova ameaça se aproximava. O que mais eles teriam que enfrentar naquele lugar mágico e perigoso? Sofia, precisamos ir! A urgência agora era clara. Mas antes que pudessem se mover, o lobo se levantou, sua postura mudando de curioso para protetor, olhando na direção do som. A floresta guardava mais surpresas e o próximo capítulo ainda estava por se revelar. O peso da floresta parecia aumentar a cada passo que se aproximava. Alberto e Sofia sentiram a tensão no ar, como se as árvores estivessem fazendo silêncio para escutar. O lobo, agora em guarda, estava alerta e erguido, como um guardião em vigilância. A bravura do animal fez com que Alberto se sentisse ainda mais pequeno diante da grandeza da natureza. Pai, o que está acontecendo? A voz de Sofia tremia. Alberto respirou fundo. Não sei, mas precisamos ficar prontos para qualquer coisa. Ele segurou a mão dela com força, um gesto que falava mais do que palavras poderiam. O som se intensificou e logo uma figura emergiu entre as árvores. Um homem alto, com cabelos desgrenhados e uma expressão que misturava fúria e desespero. Ele tinha um machado preso na cintura e se movia com rapidez. Era evidente que não estava sozinho. Havia outros passos, diferentes, mais pesados, e eles se aproximavam rapidamente. Ah, não! O que eles querem? Alberto murmurou tenso. Não era apenas a própria proteção que ele temia, mas o bem-estar da filha. Os olhos dela estavam fixos no homem, cheios de curiosidade, mas também medo. Ela apertou sua mão. Vamos, lobo, proteja a gente! O pequeno ser ao seu lado, surpreendido, recebeu sua chamada, mas a calma do animal continuava.
Ele estava ali para proteger, mas também parecia esperar o momento certo para agir. Filha, Alberto disse rapidamente, atrás de mim de novo. Ele não queria que ela visse o que estava prestes a acontecer. Mas a coragem de Sofia era imbatível e ela permaneceu firme, observando. Os passos pesados e dominantes avançaram, revelando um grupo de homens rudes, com olhares ameaçadores. Alberto sentia um frio na barriga. Eram caçadores, e eles sabiam do que eram capazes. O lobo na sua frente deu um passo à frente, seus olhos brilhantes e decididos, mostrando que ele não tinha intenção de recuar. Retire-se, lobo! Essa é a sua última chance! O líder do grupo gritou, brandindo o machado com violência. Alberto percebeu que aqueles homens não respeitavam a vida e estavam dispostos a tudo para alcançar seus objetivos. Por favor, não! Ele não fez nada! Sofia bradou, impulsionando-se para a frente. O brilho em seus olhos, cheio de esperança e desespero, fez Alberto estremecer. Ele adorava essa coragem, mas sabia que não podia deixá-la tão exposta. Volte, Sofia! Ele gritou, seu coração se despedaçando ao ver a filha assim tão próxima do perigo. Nesse instante, o lobo rosnou ferozmente e avançou com uma determinação feroz. Alberto nunca o tinha visto agir assim. Era como se a criatura entendesse a magnitude do momento, um instinto protetor que ganhara a vida. Os caçadores pararam, atordoados pelo rugido e pela imagem feroz do lobo que se ergueu, pronto para defender os que amava. Alberto não tinha certeza se suas intenções eram puras, ou se ele também temia por sua vida. Mas neste momento, ele era a única linha de defesa. Eu não vou deixar que ninguém faça mal a você, Alberto prometeu, sentindo uma determinação emergente dentro dele. A luta não era apenas pela segurança de Sofia e do lobo, mas pela redenção que ele tanto buscava. Era hora de enfrentar os fantasmas. O que vai ser, lobo? O homem que se adiantou desafiou, sem saber que a energia crescente como um aviso na floresta poderia mudar tudo. O que a natureza estava prestes a revelar a eles. O lobo diante deles era muito mais do que um animal selvagem. Ele era um símbolo de o que Alberto poderia se tornar, um protetor, uma força de amor e coragem. No fundo, o pai e a filha precisavam acreditar que não estavam sozinhos naquela luta. Mas antes que pudesse pensar em um plano, os caçadores começaram a se mover. Alberto precisava agir rápido, e a floresta estava prestes a se revelar como um campo de batalha. Vamos! Ele gritou, puxando Sofia enquanto o lobo avançava, feroz e decidido a proteger aquilo que, paralelamente, representava um futuro novo e cheio de essência. Os próximos passos seriam decisivos. A vitória ou a derrota esperavam na escuridão que se aproximava. O que Alberto e Sofia teriam que sacrificar para sobreviver a esse confronto? A floresta parecia vibrar em um frenesi iluminado apenas pela luz filtrada das copas das árvores. O rugido do lobo ecoava, impulsionando Alberto e Sofia a correr, mas o medo dos caçadores galvanizava suas pernas, obrigando-os a manter-se firmes. A tensão no ar era palpável, e cada som de galhos quebrando sob o peso dos homens se tornava uma batida acelerada em seus corações. Pai, para onde nós vamos? Sofia gritou, sua voz misturando-se com os sons ameaçadores da natureza. Alberto queria responder, mas sua mente estava ocupada tentando elaborar uma estratégia. O que poderia fazer contra esses homens armados? Confie em mim, Sofia. Este é o nosso momento, ele retrucou, lembrando a si mesmo que ela precisava ouvir coragem, não dúvida. O lobo, em sua feroz determinação, entrelaçou-se em torno deles como uma tempestade prestes a desabar. Os caçadores avançavam, mas Alberto sabia que tinha algo em que podia se agarrar, o instinto protetor do lobo. Ele poderia não ser como uma arma, mas esse animal sabia lutar por aqueles que amava. O homem à frente parecia hesitar, surpreendido pela ferocidade do lobo. Para onde você acha que está indo? O líder do grupo, de cara desencajada, indicou com seu machado como se a natureza estivesse a seu serviço.
Saiam da mata ou enfrentem as consequências. Nesse momento, algo maior do que todos ali parecia se manifestar. Alberto sentiu a energia da floresta crescer. Era como se a ancestralidade daquela terra despertasse. As árvores balançavam e o vento assoprava informações, preparando o cenário. Ele viu as expressões dos caçadores mudarem, a determinação sendo substituída por uma ponta de hesitação. Vamos! Albert gritou novamente, puxando sua filha, agora sentindo que a floresta estava de alguma forma a seu favor. Ele olhou para o lobo e, por um instante, as convicções se fundiram. Era hora de mais do que apenas lutar. Era hora de buscar a verdade. Os homens, percebendo a valentia do lobo e a conexão entre ele e aquela família, recuaram um passo. Mas o líder logo roubou o momento de esperança ao arremessar o machado com um movimento brutal. O som cortante ecoou e o lobo com um salto desviou. O machado atingiu a árvore atrás deles, estilhaçando pedaços de madeira para todos os lados. Não! Sofia! Gritou, seu olhar fixo no animal que tão bravamente defendia suas vidas. A fúria nas profundezas dela brotou e se manifestou em palavras que saíram de sua boca. Vocês não têm o direito de machucar ninguém aqui! Alberto a olhou, imerso em orgulho, mas também preocupado. Esse era um momento delicado. A coragem da filha poderia tanto salvá-los quanto colocar suas vidas ainda mais em perigo. Sofia, fique aqui! Mas ele sabia que suas palavras eram fracas ante a paixão que ela carregava. Os caçadores se entreolharam, sentindo que estavam perdendo o controle. Essa matança não vai acontecer aqui, Alberto bradou, levantando a voz. Vamos nos unir à floresta em vez de destruí-la. Vocês não podem seguir transformando vida em morte. Um dos caçadores, um homem mais novo, hesitou enquanto observava o lobo, como se estivesse começando a compreender a fúria e a força que emanavam do animal. Para Alberto, aquela fraqueza era a chance que estavam esperando. Vamos, lobo! Alberto gritou, seguindo desenfreadamente, com Sofia ao seu lado. O lobo, imbatível, ergueu a cabeça e uivou ao céu, e foi como se a floresta respondesse com um coro de vento e folhas. Mas, enquanto corriam, Alberto percebeu que os caçadores estavam se reagrupando, prontos para contra-atacar. Era apenas uma questão de tempo até que eles decidissem avançar. O que mais eles estariam dispostos a fazer para satisfazer sua ganância? Ele olhou para Sofia e, naquele olhar profundo, entenderam que estavam juntos nessa. E aquele ato de coragem estava prestes a desvelar um segredo que poderia mudar tudo para eles. Que verdade adormecida seria finalmente revelada? E assim, a corrida pela sobrevivência continuava, enquanto a floresta se tornava um campo onde não apenas a vida, mas também os destinos se entrelaçavam, à espera de um clímax que ainda estava por vir. O chão da floresta se tornava cada vez mais esburacado sob os pés de Alberto e Sofia, enquanto o lobo os guiava com instinto. A sensação do vento frio que cortava seus rostos era um lembrete constante da urgência da situação. Alberto sentia seu coração acelerar, não apenas pela adrenalina da corrida, mas pela evidente busca de sobrevivência que agora conectava todos ali. Ele, Sofia e aquele magnífico lobo. As árvores pareciam se aproximar, como se quisessem abraçá-los e escondê-los do perigo iminente. Ele rapidamente se virou para Sofia, que estava quase ofegante. Mais uma vez, confie em mim, ele disse, tentando infundir coragem nas palavras. Se eu disser para parar, você para. Se eu disser para correr, nós corremos. Ela acenou com a cabeça, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. Era como se naquele momento os dois compartilhassem um pacto silencioso. Uma conexão que só um pai e filha poderiam compreender em tempos de crise. Os caçadores, agora mais agitados, já estavam se reunindo novamente, suas vozes impregnadas de raiva e confusão. Alberto sabia que precisavam de um plano. E a floresta, com todos os seus segredos invisíveis, poderia oferecer uma saída. A floresta nos protege, ele gritou com fervor.
logo depois buscando uma direção. Siga o lobo, ele sabe o que fazer. A criatura magnífica, com olhos que brilhavam como estrelas sob a lua, parecia guiá-los para uma clareira, um pequeno santuário que poderia ser a última chance. Enquanto corriam, Alberto sentiu um frio súbito percorrer sua espinha. Ele percebeu que havia uma razão pela qual a floresta os protegia. Um eco de histórias esquecidas sussurrava entre os galhos, ensinando sobre pais que deixavam seus filhos à mercê da natureza, mas também sobre criaturas que lutavam pela vida e pela esperança. Ele refletiu sobre seu passado, sobre as falhas e os laços cortados que o levaram até ali. Paizinho, eu tenho medo. Sofia quebrou o silêncio. A fragilidade de sua voz era tudo o que Alberto precisava. Ele se agachou, a segurou pelos ombros com firmeza, encarando-a nos olhos. Olhe para o lobo, ele não tem medo, e se ele não teme, nós também não devemos. Os olhos de Sofia incandescentes se encontraram com os de Alberto, e, por um instante, a força que passava entre eles fez o mundo parecer um pouco mais seguro. Mas aquela calma logo foi quebrada quando ouviram os ecos pesados dos passos dos caçadores se aproximando. Era tempo de agir. Alberto pertencia àquele lugar, e em algum lugar profundo ele sabia que a floresta guardava não só respostas, mas também a chave para derrotar seus perseguidores. Ele ergueu a cabeça, sentindo os sons da natureza se entrelaçarem, como uma sinfonia que não poderia ignorar. Sofia, vá! Antes que pudesse protestar, Sofia se virou e disparou na direção do lobo. O animal era ágil, seu corpo batendo contra a vegetação como parte do cenário. Alberto sacudiu seu medo e seguiu, não apenas protegendo sua filha, mas também afirmando o que ele era. Mas a clareira que tomou forma à frente parecia estranha e familiar, como um eco distante de lembranças de infância. Algo em suas paredes naturais despertava uma nostalgia mal interpretada, sensações que não fazia ideia de onde vinham. Ele hesitou por um segundo, buscando entender o que aquele lugar realmente significava. O que havia escondido de si mesmo por tanto tempo? Enquanto caminhavam, além da curva, uma dança de luzes começou a surgir, e a clareira tornou-se um palco para um espetáculo hipnotizante. Era um momento de beleza pura em meio ao caos, mas o que Alberto não sabia era que uma verdade reveladora estava prestes a se revelar. Uma ligação entre o passado e o presente que mudaria o futuro dele e de Sofia para sempre. Alberto segurou a respiração. O que é isso? Ele murmurou, enquanto o lobo parava, mostrando seu cuidado em não atravessar o véu de luz. O que os aguardava do outro lado? Uma nova esperança ou uma nova ameaça? Uma sensação estranha tomou conta de Alberto enquanto ele se aproximava daquela clareira iluminada. O brilho pulsante que dançava nas folhas parecia quase mágico, como se a própria floresta estivesse sussurrando segredos antigos. O lobo ficou parado, com seu olhar profundo fixo na luz, como se estivesse esperando algo. Paizinho, o que é isso? A voz de Sofia tremia, mas sua curiosidade frustrava o medo. Alberto sentiu um impulso inexplicável. Ele estendeu a mão em direção ao brilho, mesmo sabendo que poderia ser arriscado. Foi como se a luz o estivesse puxando. Espera, disse ele para Sofia, que hesitou atrás dele. Deixe-me ver. Ao dar um passo, seu pé encontrou um solo firme e um calor suave envolveu seu corpo. Era como se o ambiente inteiro estivesse vivo, vibrando em harmonia. Mas logo, o som dos caçadores se aproximou novamente, mais perto do que ele gostaria. A realidade desse momento o atingiu com força. Agora não era apenas a busca pela sobrevivência, mas algo muito maior estava em jogo. A clareira poderia ser uma passagem para algo transformador ou uma armadilha do destino. Nós temos que ir, Alberto gritou, puxando Sofia para mais perto. Venha! Mas enquanto se virava, as luzes se intensificaram e quase pareciam dançar à sua frente, formando um caminho de feixes iluminados que pareciam chamar por eles. O velho eco de histórias que ecoava na mente de Alberto agora gritava por atenção.
Olha, Sofia, ele a trouxe para mais perto da borda da luz. Se isso é o que parece ser, pode ser a nossa chance. Sofia, com a coragem renovada, olhou para o pai. Mas e os caçadores, paizinho? E se eles nos pegarem? Sua voz escapou em um sussurro. Eu não sei, mas a floresta tem suas maneiras, disse Alberto, sentindo a pressão do tempo esgotar-se. Vamos juntos. Se a floresta nos protege, precisamos acreditar. Ele pegou a mão de Sofia e juntos eles deram um passo em direção à luz. Instantaneamente, um sentimento de liberdade e alívio os envolveu, como se estivessem se libertando de grilhões invisíveis. À medida que avançavam, a claridade os cercava e Alberto percebeu que aquela clareira não só revelava beleza, mas também um passado que ele havia tentado enterrar. Imagens de sua infância começaram a surgir, riso, amor e até dor. Momentos que pareciam esquecidos agora pulsavam com vida, como se a floresta estivesse recontando sua história. Uma lembrança de um cavalo majestoso que havia sido seu amigo na infância cruzou sua mente. Ele lembrava do que aquele animal representava, liberdade e conexão com a natureza. Algo em seu peito apertou ao perceber a profunda relação que tinha com tudo que o cercava. De repente, um rugido distante quebrou seu transe. O som feriu o ar e os caçadores estavam mais próximos do que nunca. A adrenalina disparou em suas veias e ele percebeu que a saída era essa luz, mas havia um teste a ser passado. Eram mais do que caçadores, eram um muito que ele havia negligenciado em sua vida. Vamos, Sofia, precisamos entrar nessa luz agora, Alberto gritou, e juntos eles impulsionaram seus corpos, adentrando o mar de brilho. O impacto foi como um mergulho em águas quentes. Ouviu-se um estalar, como o ar sendo sugado, e o mundo ao seu redor tornou-se um redemoinho de luzes e sombras. Quando eles saíram do outro lado, estavam em uma clareira, mas algo havia mudado. Não era mais apenas a floresta, era uma terra vibrante e colorida, cheia de vida pulsante. Mas no horizonte, sombras dos caçadores se projetavam, e a calma do novo ambiente logo começou a ser machucada pelo seu passado. O que aconteceria a seguir? Eles haviam encontrado uma nova realidade, mas o que a aguardava? O eco dos gritos distantes se aproximava, e Alberto ainda era um pai, lutando por sua filha. Agora, mais do que nunca, eles precisavam descobrir o que sua nova vida realmente significava. A luz da clareira dissipou o medo que envolvia Alberto e Sofia, mas a presença dos caçadores ainda era uma sombra teimosa. O novo ambiente ao redor deles pulsava com cores vibrantes e sons de vida, como se a floresta celebrasse a coragem que os trouxe até ali. Mas havia uma nova tarefa em mãos, a proteção de um futuro que ainda estava por se revelar. Pai, o que vamos fazer agora? Sofia perguntou, olhando para todas as direções. Seu olhar misturava encanto pela nova terra e preocupação pela ameaça que ainda pairava ao longe. Alberto respirou fundo, percebendo que a batalha pela vida de ambos não havia acabado. Precisamos encontrar um lugar seguro, um refúgio. Este lugar é bonito, mas não sabemos quais perigos ele contém. Ele seguiu segurando a mão da filha, permitindo-se viajar pela beleza ao redor. As flores saltitantes e os pássaros coloridos eram um convite ao recomeço. Mas por baixo da superfície luminosa havia uma camada de urgência. Tornado, o cavalo que havia criado um novo lar em seu coração, estava ali também, como um símbolo de esperança e liberdade. Ele relinchou, atraindo a atenção e a conexão entre eles. Alberto sorriu. Vamos encontrar um lugar onde possamos nos esconder, e depois talvez possamos conversar e entender tudo isso. A determinação no olhar de Sofia incendiou a coragem dentro de Alberto. Enquanto corriam, o cenário tornava-se mais esplêndido. Árvores com folhagens em formatos curiosos, riachos cristalinos que serpenteavam como veias por aquela terra mágica. Era diferente da mancha sombria que se tornara a vida deles. Mas, ao longe, os gritos dos caçadores ainda ecoavam, um lembrete constante dos desafios que ainda precisavam enfrentar.
A luta não era apenas pela sobrevivência física, mas pela reconstrução de uma relação que sempre esteve envolvida em dor e solidão. Ali, Sofia exclamou, apontando para uma caverna coberta de lianas e flores. Alberto acenou e juntos buscaram abrigo. Assim que entraram, a escuridão envolveu-os. Sofia acendeu um pequeno clarão de esperança e eles se acomodaram, atentos aos sons do lado de fora. Dentro da caverna, um silêncio envolveu os dois, mas não era um silêncio vazio e desconfortável. Era uma pausa para a reflexão. Sofia olhou para o pai e a intensidade de suas palavras anteriores ainda ressoava. Você sabe que eu não estou com raiva de você. Sua voz, agora suave, era um bálsamo para o coração dele. Alberto sentiu a emoção subir. Eu sei que errei, que te deixei passar por momentos difíceis. Se eu pudesse voltar atrás... A tristeza tomou conta do seu olhar, mas agora havia algo mais, um desejo genuíno de se reconectar. Nós estamos aqui agora, pai. Podemos tentar entender um ao outro. Isso já é um começo. Contornado perto deles, Alberto percebeu que aquela chave de conexão existia ali. A floresta não era apenas um espaço físico, mas um símbolo de transformação. Eles tinham um novo começo, e o amor que sentiam um pelo outro poderia ser a ponte necessária para superar o passado. Os sons do lado de fora da caverna começaram a desaparecer aos poucos, e um silêncio expectante tomou conta do lugar. Alberto sabia que era hora de ser sincero. Sofia, eu sou grato por você estar aqui. Sempre pensei em você, mesmo quando estava distante. Percebi que a vida pode ser tão solitária quando não temos aqueles que amamos ao nosso lado. Sofia sorriu, seu coração se aquecendo. Eu também senti sua falta, pai. Eu só queria que você estivesse aqui para me apoiar, não só financeiramente, mas como pai. O olhar dela era de compreensão, como se todos os sentimentos das últimas vezes estivessem começando a se dissipar. E ali, no abrigo da caverna, pai e filha começaram a compartilhar seus sonhos e medos. Cada palavra que trocavam parecia ajudá-los a desatar os nós que haviam criado no passado. O lobo, testemunha silenciosa de tudo, sentou à porta da caverna como um guardião enquanto eles trocavam promessas de recomeço. Mas quando a luz do sol começou a nascer, um novo som varejante quebrava a tranquilidade. Era ruidoso e ameaçador. Alberto e Sofia se entreolharam antes de o pai sussurrar: "Estamos juntos nisso." Com um último olhar sobre a beleza inocente daquele lugar mágico, decidiram que, independentemente do que os esperava do lado de fora, enfrentariam juntos. Contornado em ação, eles saíram da caverna e foram recebidos por um novo dia, onde promessas e desafios coexistiam. No horizonte, os caçadores ainda podiam ser vistos, mas Alberto agora sentia que estava preparado. Ele pegou a mão da filha e ambos estavam prontos para lutar. Vamos devolver a liberdade a este lugar e a nós mesmos. Nós não somos mais apenas pai e filha, somos aliados. O amor e a resolução preenchiam a clareira enquanto caminhavam. Tornado relinchou e o lobo ergueu a cabeça, como se todos soubessem que a vitória não era apenas um destino, mas uma escolha que os uniria para sempre. E assim, com coragem, amor e determinação, pai e filha partiram para o desconhecido, prontos para resgatar não só seus destinos, mas aqueles que a floresta ainda guardava. No final, seu encontro com os caçadores não seria apenas um embate físico, mas uma oportunidade de mostrar a todos que aquela floresta tinha uma força que ia muito além do que os olhos podiam ver. Como um ciclo de transformação, a verdadeira batalha seria sobre amor, resiliência e a busca por um futuro onde a luz triunfaria sobre a escuridão. Agora, a verdadeira conexão havia sido restaurada e a redenção tinha um sabor surpreendentemente doce. E se você chegou até aqui e se emocionou com essa jornada incrível, precisa fazer algo importante. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes.
Deixe um like agora mesmo, isso alimenta o algoritmo e me ajuda a continuar trazendo conteúdos que tocam o coração. Comente suas reações e teorias sobre essa conclusão poderosa. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa linda transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.